Bem, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia no seu horário que vocês estarão vendo essa aula de revisão, mas a aula de revisão hoje é sobre vias de administração de fármacos, tá? Então, a via de administração de fármaco nada mais é do que o caminho pelo qual o fármaco vai entrar em contato com o nosso organismo, tá? É quando o fármaco ele vai o quê? Começar a entrar em contato com o nosso organismo. Desta forma, tá? Para nós escolhermos uma via, tá? Algumas características nós temos que falar para vocês, como principalmente em relação ao paciente e em relação ao medicamento. Quando nós falamos em relação ao paciente, alguns quesitos a gente tem que reportar para vocês, como primeiro, tá? O consentimento desse paciente, se esse paciente ele consente, tá? Para o uso de uma determinada medicação que irá ser administrada por uma determinada via. Isso é importante. Além disso, patologias existentes no paciente podem dificultar algumas vias de acesso, como, por exemplo, algumas lesões ou também algumas interferências ou patologias internas, como danos hepáticos, danos renais, tá? Ou pacientes que são diabéticos ou pacientes hipertensos, aonde a via de administração se torna de super importância, tá? Para a diminuição do quadro clínico desse paciente. Além do mais, o nível de consciência. Pacientes que apresentam um nível de consciência baixo, por exemplo, pacientes que estão acamados em quadro de coma, eles dificilmente receberão medicação por via oral. A escolha aqui seria uma medicação por via intravenosa, uma vez que o paciente, como está em quadro de coma, ele não consegue reagir e os estímulos dele estão totalmente dormente. Além disso, o próprio impedimento físico de acesso, como por exemplo alguns pacientes que fazem uso, tá, e fazem procedimento de hemodiálise que tem o que fístulas de acesso que impedem, tá, algumas administrações parenterais que faz com que o paciente faça uso de algumas medicações ou por via oral ou, tá, ou por via muscular ou fazendo outros acessos, tá, que não estejam no local determinado. Já quando nós falamos a respeito ao medicamento, nós estamos falando a respeito da estrutura físico-química do fármaco. Então, aqui, algumas características têm que ser levantadas para vocês, como, por exemplo, a próprio teor de solubilidade, a estabilidade e o próprio, tá, pKa dela, fazem com que esse fármaco seja escolhido em determinadas vias. Na questão da solubilidade, pode ser que fármacos sejam mais solúveis em meio aquoso do que em meio oleoso. Tá? A própria estabilidade, ou seja, fármacos que são estáveis em pH ácido, faz com que eles possam ser melhor, tá, administrados aqui por uma via, como por exemplo, via oral, comprimidos, principalmente comprimidos que hajam a nível estomacal, eles façam que a estabilidade desse pH volte à normalidade. A própria questão das propriedades organolépticas do fármaco, como aroma, odor, tá, e cor, ajudam aqui numa melhor aplicação, numa melhor administração. E por último, tá, a própria farmacocinética. E quando falamos da farmacocinética, nós estamos falando dos processos tá, inseridos nela, porque podemos ter fármacos que sejam melhor administrados tá, por via oral e com isso eles apresentem uma excelente farmacocinética, ou seja, eles consigam ser mais facilmente absorvidos e cair rapidamente, ou seja, distribuir-se rapidamente na corrente sanguínea e serem biotransformados, tá, de forma rápida. E posteriormente eles consigam ser o que? Excretados do organismo também. E isso traduz em o que? No último quesito aqui, que é o que? Quanto ao efeito desejado. Porque em relação ao efeito desejado, dependendo da cinética, nós podemos ter fármacos que sejam que? De ação sistêmica ou localizada. Por exemplo, eu posso ter um fármaco de uso, tá, oral, tá, mas que atue só naquela região bucal, diferente de outros fármacos que também podem ser administrados de forma oral, mas que vão ter um efeito aqui, tá,
o que? Sistêmico, ou seja, eles vão poder cair na corrente sanguínea e exercer seu efeito em outros pontos. A própria latência, ou seja, fármacos que consigam ficar um tempo em dormência, ou seja, um tempo inativo, e quando são administrados, como no caso da via retal, eles conseguem sofrer uma recirculação e deixar esse estado de latência, e serem ativados. A própria duração do efeito, tá? Fármacos que possam ser administrados por uma via, por exemplo, a intramuscular, eles têm um efeito não tão rápido quanto aqueles que são o quê? Intravenoso, que o efeito no intravenoso ele é rápido, de uma duração rápida. No intramuscular não, ele vai demorar um pouco a ocorrer. Além disso, nós observamos que as vias de administração elas podem ser classificadas de 3 tipos em relação ao seu uso. Elas podem ser de uso interno, externo e uso parenteral. No uso interno está o que? A via oral, a bucal, a subvaginal, a gastrointestinal. Diferente da uso externo, que elas podem ser de outras vias, como por exemplo a cutânea, a vaginal, a retal, a nasal. E a uso parenteral, elas podem ser de 2 tipos. Elas podem ser as vias cutâneas, ou também chamadas de intradérmica, e as injetáveis, que elas podem ser divididas em relação ao seu volume de aplicação, como em grandes volumes e em pequenos volumes. Além disso, a via parenteral ela pode ser o que é feita de 2 maneiras, pode ser de 2 formas, indireta e direta. Quando eu digo que uma via parenteral ela é indireta, é porque aqui ela precisa ser administrada e ela precisa o que passar por algumas barreiras presentes, como no caso da cutânea, da inalatória. No caso da cutânea, não se esqueça que a pele, as próprias camadas que dividem a pele do ser humano são uma forma de barreira. Na inalatória, nós temos a presença das barreiras mucociliares presentes nas fossas nasais, que também é uma forma de impedimento. É diferente da via direta, que aqui não há um impedimento, ou seja, não há uma barreira, ou seja, o fármaco ele é injetado, ele é administrado de forma direta e caindo direto na corrente sanguínea, como por exemplo, por exemplo, na intravenosa, na intraarterial, tá? Agora, dentre as principais vias de administração, nós temos quais? Nós temos a via oral, a sublingual, ou também chamada de bucal, a parenteral, e dentro da via parenteral aqui, nós temos o que? Nós temos várias vias que compõem essa via parenteral, que vão desde a intravenosa, intraarterial, intracardíaca, intramuscular, peridural, intradérmica, subcutânea e outras aqui que eu coloco para vocês que fazem parte da parenteral. Além disso, nós temos a via tópica, a transdérmica, a intrarrespiratória, a retal, a intravaginal, que fazem parte das principais vias de administração. E eu coloco aí para vocês no lado, nesse quadro azul do lado, tá? Novos sistemas de administração de fármacos que a cada ano ganham novos espaços durante a formulação e o desenvolvimento de novos fármacos. Como, por exemplo, nós temos a presença dos bioadesivos, das prodrogas. Mais recentemente, nós temos hoje o que? A administração de fármacos que já estão sendo feitos a partir de nanopartículas e micropartículas que estão sendo utilizados muito no que em formulações dermatológicas, principalmente em cremes dermatológicos que são de ação antioxidante, que conseguem prevenir e encurtar o envelhecimento celular da pele. Então, a primeira via de administração que nós iremos conversar com vocês é sobre a administração pela via oral. Ele é o tipo de administração mais usado e mais conveniente que os fármacos apresentam. Quase 90% a 95% dos fármacos aqui, eles são administrados pela via oral. Ela também pode receber outros nomes, como de uso interno ou também interal. E elas podem ter ação, elas podem agir, ou na mucosa bucal, ou na região sublingual, ou no intestino delgado, ou no reto, sendo que em menores proporções elas podem atuar ou no estômago ou no intestino grosso. Além do mais, olha que interessante, algumas preparações sólidas, como por exemplo comprimidos ou cápsulas,
Quando administrados por via oral, tá, elas vão apresentar aqui uma maior estabilidade, tá, e um melhor controle na posologia quando uma pessoa fizer uso desse tipo de fármaco por esse tipo de administração. Ou seja, aqui é uma vantagem do uso da administração pela via oral. Além disso, a ação desses fármacos pela via oral, ela ocorre, tá, de duas formas. Uma, por uma ação local, ou seja, quando administrado esse fármaco, ele pode agir o quê? Somente no trato gastrointestinal. Ou ela pode também ter o que? Um efeito sistêmico no momento em que a formulação for o que? Absorvida principalmente pela mucosa intestinal. E aqui chama a atenção de vocês que esses tipos de formulação, como por exemplo alguns comprimidos, em especial algumas cápsulas, eles conseguem ser melhor absorvidos, tá, nessa mucosa intestinal e serem o quê? E serem distribuídos ou pelo sangue ou pela linfa. Agora, chamando a atenção para vocês, quando nós falamos para vocês de comprimidos sublinguais, aqui esses tipos de comprimidos sublinguais têm que ser entendidos como um meio de administração de fármacos, tá? Que eles atuam ou de forma local ou sistêmica. Isto porque vai depender muito aqui, como já falei anteriormente, das propriedades físico-químicas do fármaco, mas também da ação que esse fármaco vai ter. Por quê? Porque eles vão sofrer interação e a ação não somente da saliva, como da própria vascularização da cavidade bucal, que facilita com que eles sejam mais rapidamente absorvidos, tá? E apresentar um efeito rápido, uma ação rápida. Agora, no caso dos comprimidos das cápsulas, tá? Essas duas formulações, tá? Eles conseguem se desintegrar mais facilmente no estômago e no intestino delgado. Tá? E além disso, olha que interessante que foi até uma pergunta de um colega de vocês a respeito de uma pergunta que foi feita, eu acho que em uma outra disciplina, a respeito de formulações, tá? E que dizia assim, que se não me engano era uma formulação de um fármaco em pó, a questão da correlacionada com a biodisponibilidade. Então, não se esqueçam que o ato de desintegrar ou de dissolver, tá? E da própria e também da biodisponibilidade deste fármaco, tá? Ele vai depender de variáveis que estão ligadas à formulação, como por exemplo, tá? O próprio meio em que esse fármaco foi formulado. Além do mais, os próprios métodos de fabricação e das próprias propriedades físico-químicas, ou seja, essas três características é que determinarão como esse fármaco ele vai ser melhor administrado e principalmente melhor absorvido para ter um efeito, tá, sistêmico ou local, rápido ou demorado no nosso organismo. Além disso, dentro da administração por via oral, nós temos também o que chamamos, tá, de depósito ou de liberações modificadas pela via oral, que aqui são o que? São os fármacos que são administrados, tá, por esta via, mas são os fármacos de liberação lenta. E hoje esses fármacos de liberação lenta, eles podem ser classificados de 4 tipos de liberação retardada, liberação sustentada, liberação controlada e liberação aumentada. Cada um desses tipos de administração de finalidade vai ter um efeito, como por exemplo, na liberação retardada, tá? Ele consegue liberar o fármaco, tá? E essa liberação do fármaco se faz após a sua administração. É diferente, tá, na liberação sustentada, que a liberação do fármaco se faz lentamente. Tá? A própria liberação controlada, tá, se faz por meio de uma liberação do fármaco de forma constante, ou seja, o fármaco ele vai sendo liberado constantemente numa mesma concentração. E na liberação aumentada, a liberação do fármaco se faz o que? Aumentando pela redução do seu tamanho, ou seja, aumentando pela redução, tá, do tamanho das partículas desse fármaco. E esse tipo, essa maneira, essa forma de administração que é por
liberação retardada, ou por depósito, como também é chamada, ela também é utilizada em outras vias de administração, como por exemplo na transdérmica, na subcutânea e na intramuscular. As vantagens desse tipo de administração são várias, como por exemplo, ela consegue diminuir a frequência posológica, ou seja, ao contrário de administrar 2, 3 ou 4 vezes esse fármaco, nós podemos fazer uma única administração que, dependendo do tipo de liberação, ela vai ser controlada ou não. Não vai precisar-se aqui repetir uma dose, repetir uma administração mais adiante. Além disso, a incidência ou a intensidade de efeitos adversos diminui bastante, porque o indivíduo não fica exposto a tantos efeitos. Além disso, há uma maior seletividade farmacológica, ou seja, os fármacos conseguem interagir melhor com seus receptores farmacológicos. E com isso, o efeito terapêutico ele se mantém constante. E há uma melhor obediência ou seja, uma melhor adesão do paciente a esse tipo de administração. Agora, nós temos que entender que o objetivo desse tipo de administração, seja de efeito retardado, ou depósito de liberação modificada, como está inserido aqui para vocês, ele tem como propósito, como objetivo principal, proporcionar que uma dose inicial, tá, de um fármaco ela consiga estabelecer um nível, ou seja, uma concentração plasmática, tá, de um componente seu, tá, que ele consiga manter a sua concentração terapêutica estável ou constante. Isso quer dizer o quê? Nesse tipo de liberação, nesse tipo de administração, tá, nós mantemos o nível plasmático do fármaco em uma concentração constante para que o efeito terapêutico seja o quê? Também constante, para que não haja uma variabilidade de efeitos, perdão, que não haja uma variabilidade na concentração desse fármaco e com isso não haja o que? Variâncias no efeito terapêutico. E o paciente consiga ter o que? Uma eficácia rápida, uma resposta clínica rápida a esse tipo de tratamento. Agora, o outro tipo de administração é pela via retal. Diferentemente da administração por via oral, a administração por via retal ela é uma administração que ela é de ação local, tá? E também, e por ser de ação local, ela consegue produzir uma ação, um efeito sistêmico. Ela é uma via alternativa para a via oral, isso por quê? Porque ela consegue ser utilizada em determinados grupos de pacientes, como por exemplo, crianças, doentes mentais, pacientes que estejam encamados ou que apresentam náusea ou vômito, que não consigam deglutir o comprimido e tenham processos de náusea, de vômito, de emésia aqui e ponham para fora. Então ela se faz útil aqui. Como também fármacos que fazem uso, tá? E que apresentem efeitos de primária passagem e que sua absorção, tá? E principalmente a sua distribuição esteja diminuída aqui. E olha que interessante, tá? Nós temos aqui, na administração pela via retal, dois tipos de apresentações que podem ser feitas por essa via. Uma são os supositórios e outra são os enemas. Os supositórios são formulações farmacêuticas, tá, que conseguem se fundir nas secreções retais, tá, e causar um efeito local. Isto porque eles conseguem ser rapidamente absorvidos pela mucosa retal, tá? E conseguem também sofrer uma absorção e uma distribuição e ter um efeito sistêmico lá na frente. É diferente dos enemas, porque nos enemas aqui, como no caso dos flitizenemas que são comercializados, tá? Eles também podem ter uma ação local ou sistêmica, só que a concentração, a quantidade aqui que está sendo injetada é uma concentração maior do que no próprio supositório, no que o supositório a gente observa.
Agora nós chegamos na parte das administrações pela via parenteral. Esse tipo de administração pela via parenteral, ela define, ela tem como conceito, tá, qualquer via de administração de fármacos que não seja ou oral ou enteral. Além disso, a injeção, ou seja, a administração por esse tipo de via, tá, faz com que o fármaco, tá, entre em contato direto com algum compartimento ou com alguma cavidade do nosso corpo. E elas podem ser de vários tipos, elas podem ser a intravenosa, também chamada de endovenosa, a intramuscular e a subcutânea. E elas têm grandes vantagens de serem aplicadas, isto porque pacientes que não cooperem para uma administração, seja por via oral ou por via retal, nós podemos fazer pela via parenteral. Além disso, fármacos que são fracos ou ineficazes, ou seja, que sofrem algum tipo de interação, tá, pela via oral, nós conseguimos também fazer pela via parenteral. Além disso, a via parenteral, principalmente a via intravenosa, ela tem um início rápido, ou seja, ela vai ter um efeito rápido. Tá? Além disso, nós também podemos ter outros tipos de via parenteral que conseguem ter um efeito de retardo, ou seja, eles conseguem retardar o seu início e prolongar a ação do fármaco. Tá? Aqui, a obediência, a adesão ao tratamento, uma grande adesão ao tratamento, tá? Ao regime terapêutico. Tá? E na administração pela via parenteral, nós conseguimos também fazer o que? Manter a homeostase, manter um equilíbrio não somente dos fluidos, como também de eletrólitos, tá? Pela regulação, tá? Feito por algumas soluções que podem ser injetadas pela via parenteral, como no caso do cloreto de sódio, tá? Que ela pode regular os níveis, as taxas de sódio. Tá bom? Além disso, nós também observamos que na administração pela via parenteral, algumas desvantagens podem ocorrer, como por exemplo, nós precisamos de um pessoal treinado que saiba administrar, tá, essas vias. Tá, ok? Além disso, é um procedimento que precisa do máximo, tá, controle de biossegurança, principalmente através de asepsias, limpeza no local para evitar contaminação. É um tipo de administração que causa um certo dor, certo desconforto ao paciente quando ele for administrado. Tá? E nós também temos o caso da hipersensibilidade, tá? E da intolerância ou da toxicidade que alguns tipos de formulações por essa via podem causar para pacientes que sejam sensíveis a alguns determinados tipos de fármaco ou que não tolerem bem, tá, doses, concentrações de determinados fármacos ou que possam sofrer algum quadro de intoxicação por eles, ou por conta do próprio princípio ativo, ou também por conta de algum componente que faça parte da sua administração, da sua formulação. A administração intravenosa ela é a primeira a ser falada para vocês. Isto porque ela tem uma grande intensidade e uma grande duração de efeito. Isso por quê? Porque dependendo da dose, dependendo da sua ligação à proteína plasmática, do volume que ela vai ser administrada e, consequentemente, o volume que ela vai ser distribuído, ela vai sofrer um processo de biotransformação, de metabolização e, consequentemente, de excreção, que faz com que o efeito desse tipo de administração, que no caso é a intravenosa, seja um efeito rápido ou não. É diferente da via intramuscular, porque na via intramuscular, aqui o início da ação é lento. Ao maior tempo, ou seja, o fármaco ele fica um maior tempo presente no nosso organismo. E dependendo da formulação, dependendo da sua formulação, da sua propriedade físico-química, de como ele foi formulado, tá? Se é a base oleaginosa, a base de óleo ou não, ele pode ter uma absorção lenta ou rápida. Com isso, a sua cinética se torna demorada. É diferente, tá, da absorção por via subcutânea, porque na absorção por via subcutânea, aqui o fármaco ele é administrado em concentrações de pequeno volume, ou seja, menores de 2 ml. E na via intradérmica, tá, essa administração, tá, já é feita em volumes menores ainda.
até o que? Até 100 microlitros. A outra via de administração é a via tópica e a transdérmica. Lembrem que a pele, tá? Ela apresenta, na pele a gente apresenta uma diversidade de formas farmacêuticas que podem atuar sobre a pele, aonde essas formas farmacêuticas podem produzir não somente efeitos locais, mas também efeitos aqui sistêmicos. E cada forma farmacêutica ela pode atuar nas 3 camadas que compõem a pele, que é o estrato córneo, a epiderme e a derme. O que vai definir a ação, o efeito dessas formas farmacêuticas será principalmente a variação da permeabilidade, a espessura e a estrutura, tá? Da pele juntamente com o fármaco que você irá utilizar. Além disso, tá? Nós verificamos também que na pele, tá? Principalmente nas formas farmacêuticas que atuam aqui, elas viram alvos terapêuticos que podem, tá? Estar presentes, que podem agirem, tá? Sobre a superfície da pele, sobre o estrato córneo, sobre a epiderme, sobre a derme e sobre outras partes que também compõem, tá? A pele, como as unhas, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, tá? E os folículos pilosos. No que se refere à via transdérmica, esta via transdérmica ela apresenta uma biodisponibilidade do fármaco que ela vai se tornando independente a sua taxa, a sua concentração, tá? Mesmo que ela consiga atravessar a pele e consiga atingir a circulação. Ou seja, na via transdérmica, a biodisponibilidade, ou seja, o quanto desse fármaco chegará, dependerá principalmente da sua propriedade físico-química, tá? De ser absorvido e posteriormente ser distribuído, tá ok? Em relação à natureza, tá? Da formulação. E aqui algumas vantagens precisam ser ditas para vocês na administração pela via transdérmica, como por exemplo, ela não apresenta tanto inconveniente e riscos como se a gente comparar para a via intravenosa. Além disso, ela é de alta segurança e a gente pode aplicar, tá, em períodos prolongados. Outro mais, os efeitos colaterais e a frequência posológica aqui são reduzidas. A gente pode administrar por via transdérmica uma vez ou 2 vezes ao dia, no máximo. Tá? E a gente vê que há uma boa adesão do tratamento à terapêutica por esse tipo de administração. É diferente da administração por via tópica. Por quê? Porque quase todos, 100% dos fármacos que são administrados por via tópica, eles têm um efeito local aqui. A outra administração é pela via respiratória. Lembrando que quando a gente fala da via respiratória, nós estamos falando, tá, das vias superiores, das vias inferiores e da própria árvore respiratória, que quase todos os fármacos que são administrados por essa via, eles têm que passar, tá, por todo esse sistema aqui e chegar na árvore branca para agir e auxiliar no tratamento de doenças broncopulmonares. Um exemplo são os fármacos que são utilizados na anestesiologia. E a vantagem de se administrar esse tipo de fármaco por essa via de administração são que é uma administração localizada, ou seja, se faz o que? Mediante a ação sobre o sistema respiratório. Além disso, são utilizadas pequenas doses. O início, tá, é um início rápido e não observamos, tá, ou seja, uma diminuição, tá, de efeitos colaterais sistêmicos quando administrados por esta via. Agora, quando nós falamos, tá, de aerosóis, ou seja, esses aerosóis que são inalados, tá, como por exemplo o hipatrópio, o brometo de hipatrópio ou de fenoterol, tá, nós observamos que esses tipos de fármacos, tá, eles
têm características que são peculiares à sua ação quando administrados pela via respiratória, como, por exemplo, eles conseguem se distribuir em partículas depositadas na árvore respiratória, tá? Só que essa distribuição se faz de acordo com o seu diâmetro e com o tamanho da partícula. Além disso, dependendo da patologia pulmonar, tá? Quanto mais pequenas forem as partículas, mais rapidamente elas conseguem aderir, mais rapidamente elas conseguem o que? Elas conseguem atingir um efeito clínico, tá? Para determinadas patologias, como por exemplo, por caso da asma, por caso da asma brônquica, como também para alguns tipos de insuficiências respiratórias, tá? A própria taxa, ou seja, a própria taxa de eliminação mucociliar e alveolar aqui, ela é rápida, ela consegue atingir um rápido equilíbrio e faz com que esse fármaco consiga ser rapidamente excretado e eliminado do organismo, tá? E não se esqueçam que, em relação ao metabolismo do fármaco feito pelos pulmões, o fármaco, nos pulmões, dizendo melhor, ele é um órgão, tá, de grande perfusão sanguínea, aonde chegam vasos sanguíneos, e com isso o fármaco ele consegue ser facilmente distribuído após ele ser absorvido e sofrer rápida metabolização. Por isso que a grande amplitude se deve a esta região vascularizada, tá? Que faz com que o fármaco consiga ser distribuído e logo ser biotransformado. Uma outra questão, olhando para cá, para a figura de vocês, tá? Para essa figura, eu coloco aqui que a concentração plasmática do fármaco varia com o tempo e depende da dose administrada e da via de administração. Então, nesta figura, eu boto 4 tipos de via de administração para vocês, que é a intravenosa, a intramuscular, a subcutânea e, por último, a via oral. Se a gente for ver em termos de biodisponibilidade, vamos ver que quem é mais rapidamente absorvido e quem atinge rapidamente a corrente sanguínea é qual? A via intravenosa. Por quê? Porque nela ela não tem o processo de absorção, ou seja, o processo de absorção se pula esse processo, ou seja, ela consegue ser distribuída rapidamente no sangue e ir para o processo de biotransformação. Já é diferente da via intramuscular, porque na via intramuscular, pelo que nós vimos, o efeito é um efeito lento, é uma ação lenta. Tá? Por quê? Porque como é feita a administração através do músculo, tá? Até ela passar pelo músculo e cair nos vasos sanguíneos, demora-se um tempo. A mesma coisa na subcutânea, que é mais lenta do que a intramuscular. Isto porque na subcutânea, como é feita, tá, sobre a pele, ela tem que atravessar todas as camadas da pele para poder ser distribuída. E na via oral, nós temos todas as características que correspondem à via oral aqui, que é o processo de absorção, a ação de algumas enzimas digestivas, o próprio pH do estômago, que faz com que esse fármaco demore a ser absorvido, a própria questão da motilidade intestinal aqui, tá? Que o fármaco, se for administrado com presença de alimento, faz com que essa motilidade, faz com que esse processo de absorção se demore a ocorrer, tá? A própria presença, tá, de microvellosidades intestinais, presença também de bactérias que ajudam no processo, não somente no processo de absorção, mas também no processo da biotransformação aqui do fármaco administrado por via oral, faz com que essas taxas de biodisponibilidade tendam a aumentar, tá bom? E não se esqueçam que a biodisponibilidade aqui é a fração da dose administrada que atinge a circulação sistêmica. Então, num grau de biodisponibilidade, nós podemos dizer o quê? Que a via intravenosa ela é mais biodisponibilizada do que a via intramuscular, e a via intramuscular é mais biodisponibilizada do que a via subcutânea, e a via subcutânea é mais biodisponibilizada do que a via oral. E para vocês terem uma ideia, aqui eu coloco para vocês, tá,
na questão do tratamento por medicamento, por fármaco, que implica o quê? Implica a introdução de uma substância no corpo, ou seja, a sua administração para que chegue até o quê? A corrente sanguínea. E aqui nós podemos ver, tá, os diversos vias de administração, tá, desde a via oral, passando pela via parenteral, tá? Aonde a gente vê aonde elas vão atuar em determinados órgãos do nosso organismo, tá? Aonde elas vão sofrer um processo de absorção e distribuição, tá? Para posteriormente serem o que? Eliminadas ou excretadas, tá? Bem, pessoal, dentro dessa parte de vias de administração, é isso que eu tenho que falar para vocês, tá bom?